começar nossa devocional. Vamos abrir Salmo 103, Salmo de número 103. Vamos ler de 1 a 10. Salmo 103, de 1 a 10. Diz assim: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Amém. Deus abençoe o texto que lemos. O salmista está nos convidando a louvar o Senhor, bendizer ao Senhor, louvar o seu santo nome. E ele dá alguns dos motivos aqui pelos quais a gente deve louvar o Senhor. Então ele fala de coisas espirituais, de bênçãos espirituais, bênçãos físicas, e também do cuidado do Senhor com o seu povo, em todo tempo, o Senhor estendendo a mão sobre o seu povo. E aí, quando ele fala das questões espirituais, ele cita o relacionamento de Deus conosco com a questão das nossas falhas, nossos pecados. Primeiro ele diz assim: ele não repreende perpetuamente, ou seja, a repreensão de Deus, ela não dura para sempre. Às vezes, quando as pessoas erram conosco, a tendência nossa é ficar repetindo as falhas das pessoas, Então, todo tempo, lembrando das falhas das pessoas, Então, lembra aquele dia que você fez isso? Aí passa um tempo, aí volta de novo. Você lembra quando você fez? Não é? A gente fica, às vezes, trazendo de volta os erros, que as pessoas cometeram contra nós. O que o salmista está dizendo é que Deus não é assim. Então, Deus não fica para sempre, voltando os nossos erros. Aliás, o profeta Miqueias diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu tinha um professor que dizia assim: ainda bota uma plaquinha lá, proibido pescar aqui, para não trazer de volta, para não buscar de volta o pecado. Então assim Deus trata. E segundo, que a proporção da correção de Deus quanto aos nossos pecados, ela não é de forma de merecimento, porque diz assim: ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque se o Senhor fosse nos tratar da forma como que nós temos errado, como nós temos feito coisas erradas, que seria de nós, Então, o reverendo Augusto Nicodemos um dia falou assim, que a gente nunca deve pedir para Deus usar aquilo que a gente merece, porque se a gente pedir, nós somos perdidos, A gente tem que pedir a Deus para Deus nos conceder a graça, porque a graça, ela suspende, o castigo, ou seja, a repreensão, a correção. Então Deus nos corrige e Deus nos trata conforme sua graça e sua misericórdia, não segundo os nossos pecados. Davi, quando estava para receber o castigo, Deus deu 3 opções, e ele escolhe a mão de Deus, porque ele fala que ele sabe que Deus é misericordioso. Misericordioso, porque sempre a repreensão do Senhor, ela está bem acompanhada da misericórdia, sempre. Amém? Amém. Vamos orar? Nós temos muitos motivos, irmãos, para orarmos, Nós temos irmãos da igreja que estão enfermos, dentre eles, Paulinho, Zé Grande está lá no hospital ainda,
Ronaldo de Maquete está com dengue, né? Descobriu que está com dengue, está passando muito mal ontem. Quem mais? Já cunhado, gente. Dite, Dona Ju? Saúde, família. Nilza, saúde, Nilza. Quem mais? Tereza? Minha irmã, o genro e o neto, todo mundo também. E pela família do meu vizinho também, que faleceu essa semana, só para abençoar um pouquinho de coração. E com outras pessoas da minha família também, que não estão de saúde. E pela minha irmã, que hoje está fazendo aniversário. Cíntia, Silvana, saúde. Cíntia? Polícia, né? Irmã dele. Wagner, cunhado. Cunhado. Cabeça de cantação do banheiro. Eu vi com vocês, uma situação agravou muitíssimo. Nós estamos de gramado da filha dela, que a coisa complicou muito de ontem para hoje. É casada com o irmão de Fernanda, né? Vamos orar por ela, né? Continuar orando por ela, né? Vamos lembrar também, né, da nossa irmã Eunice, né, da Regina, Arthur, seu, né? Seu Arthur, está recuperando. Joyce também. Joyce. Tânia de Jeca também está com dengue. Dona Santa, né, também está recuperando. Lali. Provavelmente o meu vizinho, como Deus me saiu, ele foi. Meu vizinho, ele, independente do que foi, caiu de ponte, bateu na cabeça, foi ampliar, já estava para comprar no graça, passou, mandei mensagem dizendo dele, ele já estava dentro do ônibus, para ir para São Paulo, para casa da Santa. Então, que Deus possa abençoar isso também. Vamos orar também pela família do pastor Cedecils, né? Ele faleceu de infarto. Vamos orar pela sua família, né? Vamos agradecer a Deus. Já vim pediu? Orar pela família com eles, colegas de trabalho, faleceram, Isso. Vamos agradecer a Deus pelo trabalho do nascimento das crianças e dos jovens, né, e adolescentes. Foi bênção. Pediu? O pastor que você citou que faleceu de ontem. Ele aqui, era ali na Delícia, ali tinha uma igreja ali na Delícia. Já passou o Cedecils. Aqui de Pedro. Ele perdeu o corpo. Mais alguém? Pela menina que ora, a unha, se ela estava com ela lixada, para Deus sair da saúde dela, sempre ela está querendo uma coisinha. Vamos orar. O médico seria Eduardo também. Eduardo. Meu irmão que criança e minha massa. Então a apresentação do nosso coral, né, será dia 14, né? Dia 14, nós vamos estar orando. Pai de Ione também, Pai de Ione. Tem mais alguém, gente? Não, muita gente enferma, né? Vamos orar. Então vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por estar presente aqui e também, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de poder orar, saber que o Senhor está nos ouvindo, Senhor, como o Senhor prometeu na Tua palavra. Queremos agora, Senhor, colocar esses motivos todos de oração que foram apresentados aqui, Senhor, diante do Teu altar. Ó Deus, nós cremos na promessa da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Que o Senhor prometeu, Pai, nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Ó Deus, que nada pode separar-nos do Teu amor, Senhor. Então, por isso, Pai, por Tua misericórdia e Tua bondade, nós clamamos, Senhor, que venha, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, Senhor, e atenda, Senhor, os pedidos que nós temos feito aqui. Ó Deus querido, o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um, sabe, ó Deus, a dificuldade que cada um está vivendo, e, ó Deus, o Senhor pode fazer isso, Pai. Basta uma palavra do Senhor, ó Deus, e tudo isso mudará, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Rogamos, ó Deus, por Tua graça, rogamos, ó Deus, por Tua misericórdia, Senhor, na vida desses irmãos. E agora, Pai, também te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Pai. Os irmãos que têm recuperado a saúde,
Também, Senhor, pelos trabalhos que nós tivemos com as crianças, com os jovens. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa bênção, ó Deus, ó Pai, na vida da nossa igreja. Queremos pedir, continue cuidando do teu povo, Senhor, restaurando o teu povo, dirigindo, Senhor, amparando, Senhor, o teu povo. E obrigado, Senhor, também pelo privilégio de poder estudar a tua palavra nessa manhã. Ó Deus, que em cada classe o teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, a palavra aos corações dos teus filhos. Pedimos, Senhor, tua graça, tua misericórdia, e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos separar então, irmãos. Os jovens, né, para baixo, vão para a classe, e os irmãos aqui, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo de número 18, do livro de Apocalipse. Capítulo 18 do livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre a queda e ruína de Babilônia, né? E aí estamos falando das vozes dessa queda, tá? Então, nós já lemos na semana passada o início e nós estudamos até o versículo 8. Nós leremos agora a partir do versículo 9, tá? Capítulo 18 de Apocalipse, a partir do versículo 9. Versículo 9 em diante, diz assim: Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu, grande cidade de Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, de canela de cheiro, de especiarias de incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas e cavalos e carros, e escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado, esplêndido, e nunca, jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: Ai, ai, grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservar-se-ão de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritam: que cidade se comparou à grande cidade? Lançam pó sobre a cabeça e choram, pranteando e gritando: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, às custas da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada.
e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, nunca, jamais em ti ouvirá ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou o sangue dos profetas e de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Irmãos, nós falamos sobre a Babilônia, só para a gente recordar um pouquinho, nós falamos que no capítulo 17, ele tomou a cidade de Babilônia como representação da igreja falsa. Os irmãos lembram? Sim. Então a cidade, ele estava comparando a cidade, dizendo que ela representava a igreja falsa. E a Nova Jerusalém representa a igreja verdadeira. Então colocou as duas, né? E aí no final ele diz que a besta se virará contra a Babilônia, que era a igreja falsa, para desampará-la e destruí-la. Então a ideia que o João está querendo passar aqui no texto é a ideia seguinte, que no último tempo Satanás e o anticristo, né, que é a besta, né, que emergiu do mar, o texto de João diz que no último tempo eles não usarão mais a religião para seduzir as nações. Satanás não vai usar mais as religiões. Por quê? Porque o tempo de usar as heresias, as religiões falsas, né, as seitas, é esse tempo agora, enquanto a igreja ainda está presente no mundo, enquanto a igreja está vivendo e está aqui, né, passando pela perseguição. Então, a grande Babilônia, que representa a religião falsa, é aquela que persegue, que mata a igreja, e é aquela que se introduz na igreja com doutrinas falsas para tentar perverter e afastar o povo de Deus da verdade. Então, aí como Satanás, o próprio Satanás, né, usando o anticristo, vai se voltar contra essa igreja, quer dizer que esse tempo vai passar. Agora, a grande Babilônia é a representação do povo, daqueles que foram seduzidos pela igreja, por Satanás, pela besta e pelo falso profeta. Então agora é o mundo, né? Não é mais a igreja, agora é a igreja falsa, agora é o mundo que representa a grande Babilônia. E aí João vê ela como uma sede de um poder, de um governo. Então aqui agora, essa Babilônia do capítulo 18, ela é a representação do governo mundial, é a sede do governo mundial, em que todos os povos estão servindo e usufruindo dele. Então agora não é mais a religião, mas agora é um governo total, mundial, que está seduzindo as pessoas, e todas as pessoas agora que seguem a besta, que tem a marca da besta, fazem parte dos seguidores desse governo mundial. Então vamos pensar, se o anticristo é mesmo uma pessoa, né, como nós já definimos aqui, então ele é um ser humano que estará num governo mundial, dirigindo todas as nações, e todos os povos estarão servindo a ele. Então esse governo central representa a Babilônia, esse governo falso. Então vamos pensar, né, se for um personagem, né, aqui, e esse personagem for um líder político, então ele vai estar com o sistema político por trás dele, governando as nações. Então esse poder central, esse governo central, é essa Babilônia do capítulo 18, que nós lemos aqui, e nela compõe então todos os moradores da terra. Tranquilo? Então agora, veja, a visão que João tem é desse governo central, dessa Babilônia central caindo. Então, até então, quem destruiu a religião falsa? Lembra? Nós falamos. Quem foi destruir? A própria besta.
Por quê? Porque ela agora ela não quer mais usar a religião para atingir a igreja. Agora a besta quer usar um governo mundial para atingir a igreja. Por isso que fala aqui que essa Babilônia embebedou-se do sangue dos santos. Então toda a perseguição, toda a tribulação, a grande tribulação que o povo de Deus passou, agora é infligido por esse governo central, né, que tem na mão todo o poder e vai atacar a igreja. Então não vai atacar mais a igreja com heresia, não vai atacar a igreja mais com costumes, né, com ideias falsas, né, com religiões falsas, mas vai atacar agora com o poder. Lembra quando nós estávamos falando das duas testemunhas, nós mostrando para os irmãos aqui que vai ser tirado o evangelho da terra e as pessoas agora não mais crerão, né, porque o evangelho foi tirado do mundo. Então aqui agora o mundo de forma clara vai agir contra a igreja. Então, nesse governo central que é chamado, representado aqui pela grande Babilônia. Então, João agora vê esse governo central caindo, né? E aí ele diz assim: caiu. E aí, pela voz do anjo que se apresentou, esse governo central que representa a Babilônia agora está em queda. Então, o mundo todo que estava servindo a esse império, esse governo central, vai cair. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. Vamos pegar um exemplo da Coreia do Norte, não é? Todo o povo da Coreia do Norte serve a um governo central ateu, comunista e déspota e tirano, né? Então lá não há possibilidade. A gente não vê nem falar, irmãos, de crente morrendo na Coreia do Norte, né? Na China tem muito crente, e tem muito crente morrendo na China, mas na Coreia do Norte a gente nem ouve, porque não é permitido, irmãos. Então o governo da Coreia do Norte não aceita o cristianismo, então não tem nenhuma, né? Não, religião. O Deus é o próprio, né? O próprio poder, né? E o imperador, né? É o Deus do povo. Então a ideia mais ou menos aqui é dessa figura, assim, havia um governo central, os povos todos servindo esse governo central, e esse governo totalitário aí vai tentar agir contra a igreja e destruir a igreja. Mas João vê esse governo caindo, e aí ele diz assim: caiu. A voz primeira é da queda dessa Babilônia. Segunda voz que nós vimos aí, irmãos, foi a voz da separação. Então, como João ainda está falando da igreja na terra, que a igreja ainda não, Jesus ainda não veio, então a igreja não subiu com Cristo. Então, como João ainda está vendo a igreja na terra, então a voz agora do anjo é sair do meio dela. Então, ou seja, aparte-se a igreja do mundo. Então, do versículo 4 até o versículo 8, a ideia é: separe o povo de Deus. O povo de Deus saia do mundo, né? E deixe esse mundo, né, que está caindo agora, né, que vai cair agora, esse governo que vai cair, deixa ele à parte. Aí ele dá os motivos para sair, né? A ordem para sair é para que sair do sistema desse mundo aqui. E ele diz assim: não apenas a igreja deve sair, né, da Babilônia, mas ele dá as razões para isso. Primeiro, para que não participe dos flagelos dessa igreja, né? Versículo 6 até o verso 8. Porque quando o poder de Deus, no versículo 4 especialmente, né, para sair, para não sofrer os flagelos que Deus vai infligir sobre a grande Babilônia. Do versículo 6 até o versículo 8, ele diz assim: porque os critérios do julgamento divino, né, são específicos. Deus vai julgar a grande Babilônia e vai punir a grande Babilônia. Então o povo de Deus deve se apartar dela para não participar disso, para não participar do culto e da luxúria, do sistema do mundo que enxerga os bens materiais e prazeres como coisas mais importantes da vida, né? Por isso que no versículo 7 ele fala sobre isso. E depois a última razão que ele dá é para que a igreja entenda que o juízo de Deus virá repentinamente. Vai acontecer e de forma repentina, que não vai dar tempo das pessoas saírem. Então, irmãos, assim como Deus mandou que Ló e suas filhas saíssem, né, de Sodoma, porque o juízo de Deus viria sobre Sodoma, aqui é a mesma voz dizendo: saia do meio dela. Não dá para levar nada.
e quem ficar vai morrer. Pastor. Assim como Jesus profetizou, só concluindo aqui, Jesus profetizou de Jerusalém, lembra da queda de Jerusalém, que Jesus diz assim: quem estiver no telhado, não desça na casa para pegar coisas, né? Quem estiver no campo, não volte para a cidade, então saia. E ele falou: ai das mulheres grávidas, que elas não vão poder correr naquele dia. Então Jesus estava profetizando sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 com o imperador Tito, né? Que era general na época, não era ainda imperador romano, né? Era o general que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém no ano 70 e morreu milhares de judeus, né? Então era uma profecia que Jesus fez, dizendo: saia do meio dela. Então tem que sair, porque o juízo vem, e se aqueles ficarem lá envolvidos com a Babilônia, eles poderão sofrer o juízo de Deus que virá repentinamente. De acordo com o texto, então não é só a igreja sair da Babilônia, tem que tirar a Babilônia de dentro da igreja, né? Se tiver, né? Se der. Tem umas Babilônias que entraram assim. Pois é, e aí a gente tem que ir ligando, né? Ligando. Lembra que lá no capítulo que nós estudamos, foi medido o santuário. Lembra que nós falamos que quando ele mediu o santuário, ele estava definindo o tamanho da igreja? Então era a igreja sendo medida e dizendo: essa é a igreja dos salvos. Depois essa igreja foi selada, né? Com o sangue de Cristo. E aí os ímpios foram selados com o nome da besta. Então a separação já foi determinada, né, e definida. Agora está dizendo: esses que são de Cristo, que foram selados pelo Cordeiro, esses devem sair, e os outros permanecem. Tranquilo? Pergunta? Não, não tem. Obviamente, sair da Babilônia é para nós hoje, não é só. Se a gente usar a palavra de Jesus, então é para hoje. Mas vamos dizer que tem um crente que foi ser. Há a possibilidade, não sei, de algum crente ter sido selado, mas ainda gostar de algumas coisas do mundo e permanecer e acabar sofrendo essas consequências da Babilônia? Aqui agora não, né? Porque aqui agora já foi definido, né, de forma clara, né? Então a separação já foi feita. Então é definitiva. É definitiva. Aquela separação que Jesus falou do joio e do trigo, aquela já foi feita, né? Mas hoje ainda há, né? Há muito crente hoje que ainda está seduzido pelas coisas do mundo, pela grande Babilônia, né? Então, e aí a voz é, né? Sai dela. Né? Como Jesus fala que será repentinamente como um ladrão vem à noite, porque muita gente pode pensar dele vai andar na carruagem, isso vai demorar, mas acontece que os sinais do Espírito que vai indicar, né, se está... se a gente ler, seu James, Mateus 24, todos os sinais que Jesus falou que antecederiam a sua vinda, né, a presença física de Jesus na vinda, né, todos que seriam anteriores, eles já se cumpriram, todos, né? Então, só a única coisa que falta é justamente a aparição de Cristo nos céus, né? Porque todos os outros, ele falou de fome, de guerra, de terremoto, de pai contra filho, irmão, tudo isso já aconteceu. O amor esfriando, pestes, fome, né? Falou de guerras, então tudo isso já aconteceu. Então são sinais que antecederiam a sua vinda. O que está faltando agora? É a aparição de Cristo no céu, né? Então pode ser qualquer hora. Eu acho que está faltando a manifestação do filho da iniquidade, né? E aí a vinda de Cristo. Pois é, aí nós vimos aqui em Apocalipse, Ricardo, que o período dele é pouco tempo. Sim, é o pouco tempo de Satanás, né? Então vai ser concomitante, né? Ou seja, vai acontecer dele assumir o poder e Cristo voltar, né? Vai ser um pouco tempo, é o pouco tempo de Satanás. Lembra que nós vimos aqui no Apocalipse? Sim? Pastor, tem um período em que o Espírito Santo vai ser tirado, não é isso? Sim, a ação do Espírito Santo. Porque não vai ter mais possibilidade de salvação. Então, ainda falta isso acontecer. Sim. O Espírito Santo hoje está. Está
com certeza será tudo concomitante, né? Vai aparecer o homem da iniquidade, né? Primeiro as testemunhas, lembra das duas testemunhas, né? Nós vimos que uma era o Evangelho do Velho Testamento e o Evangelho do Novo Testamento. Então, elas serão arrebatadas, serão tiradas. Então, o Evangelho vai ser tirado. Então, não vai poder mais pregar o Evangelho. Vai ser uma proibição. Para que essa proibição aconteça, o homem da iniquidade tem que aparecer, que é a besta que emergiu do mar, que é o anticristo. Essas coisas são tiradas do mundo com relação à salvação. Sim, para não ter uma possibilidade mais de salvação. Mas a igreja permanece. A igreja continua na tribulação. Mas com graça. A igreja ainda sendo a alta graça. Sim. A igreja. A igreja junto com a tribulação, há a proteção e o cuidado de Deus com a igreja. Junto. Então, vamos marcar uma linha na história. Vamos pensar. A igreja vai viver a grande tribulação. E nós já podemos estar vivendo essa grande tribulação, não na sua intensidade total, mas já estamos vivendo. Em alguns lugares ela está muito mais marcante, né? Onde o Evangelho é proibido e onde as pessoas estão sendo mortas por causa do Evangelho. Então esse é o período da grande tribulação. No final desse período da grande tribulação, então vai acontecer do Evangelho ser tirado. Então, ou seja, a possibilidade de salvação será tirada. Então ninguém mais se converterá, porque o número dos eleitos chegou ao fim, já foi definido, chegou ao fim. Esses eleitos então são selados por Cristo, e os não eleitos são selados pela besta, certo? O anticristo irá proibir a pregação do Evangelho. Se vai proibir a pregação do Evangelho, ninguém mais converterá. Então o Espírito Santo não irá agir no coração das pessoas, porque aqueles que tinham que se converter já se converteram. Aí agora o anticristo vai assumir esse governo central, que é a grande Babilônia aqui. E agora João está vendo a grande Babilônia caindo. E aí então depois, no capítulo 19, vai aparecer então o Cristo. Então assim, notaram? Vem a grande tribulação, a possibilidade de salvação é tirada, o Evangelho é tirado, ninguém mais vai se converter, crentes são selados, ímpios são marcados com o nome da besta. Aí definiu quem é, quem não é, está bem definido. E aí agora o anticristo assume o governo central para dominar as nações. Voltarão as nações contra a igreja, que é a batalha de Gog e Magog, que nós falamos no capítulo anterior, para perseguir a igreja. Mas Cristo vencerá. Como que Cristo vencerá? Paulo diz que ele vencerá com o sopro da sua boca, né? Então aí o anticristo vai cair, e a queda do anticristo e da grande Babilônia está acontecendo agora no capítulo 18. Tranquilo aí? Pastor, esse negócio de não poder comprar nada, nem vender, É porque será definido no julgo quem é crente e quem não é crente. Aí os crentes são aqueles que não receberam o número da besta. Então o comércio, todas as riquezas estão na mão de quem? Do anticristo e dos que estão servindo o anticristo. Então aquele que não tem o número da besta, ele não vai poder comprar, porque o que não tem o número da besta foi selado por Cristo. Então é a fome. Isso tudo é a grande tribulação. Da grande tribulação. Essa faz parte da grande tribulação. Então aí na grande tribulação muita gente vai morrer de morte matado aí, né? Vai morrer matado, vai morrer de fome, né? De doença. Muito crente vai morrer na grande tribulação. Foram aqueles que João viu lá no capítulo 4. Lembra que ele perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco? De onde vêm? Aí o anjo respondeu: eles vêm da grande tribulação, lavaram, né, as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, né, e se acham agora diante do trono. Por isso, irmãos, lembra que nós falamos que Apocalipse é dividido em duas partes, 7 sessões. Cada sessão conta a história do nascimento da igreja e o juízo. Encerra, começa de novo. Por isso que tem essa ligação. Então,
João viu lá no capítulo 4, na primeira sessão, na segunda sessão, João viu esses santos que agora estão morrendo aqui na grande tribulação do capítulo 18 e que estavam lá. Então por quê? Porque a história é contada repetidamente, né? 7 vezes. Então se a gente não entender assim, não tem como entender Apocalipse. Por quê? Se ele viu os crentes vindo da grande tribulação lá no capítulo 4 e agora eles ainda estão presentes aqui, aí bagunça a cabeça, né? Claro? O senhor falou que ela se bebeda do sangue dos santos. Dos santos. Mas não é dos santos da agora, porque aqui fala dos apóstolos, fala dos profetas. Todo tempo. Todos os santos. Então, de uma certa forma, essa Babilônia está agindo desde o começo da humanidade. Desde o princípio, desde o princípio do mundo. Quando começou a igreja, nasceu a igreja, e a igreja começou a sofrer perseguição, é o governo. Quem perseguiu a igreja no princípio? O governo. Quem era o governo da época? Os romanos, né? Então os apóstolos foram mortos pelo governo romano. Isso é o que o senhor vai falar, que é o espírito não é a besta em si, mas é O espírito do anticristo, do anticristo, que já estava presente lá. E João fala isso na sua carta, né? Então diz que ele está presente, né? Mas não está presente em pessoa, mas no espírito, né? Então todo aquele que matou todos os que mataram os cristãos estavam a serviço do anticristo, né? Ou seja, no espírito do anticristo. Mais perguntas? Pastor, mas tem umas 3 referências aqui para os crentes, expectativa, né? Por exemplo, a proibição do evangelho, o surgimento do anticristo, será o sinal final, né? Serão, Sim. As 3 coisas aí, né? Que é o surgimento do anticristo, Sim. a proibição do evangelho, e o governo central, né? Uma pessoa, né, como governante central. Na hora que isso acontecer, aí virá o fim, né? Mais perguntas, gente? Podemos seguir. Então agora, veja, se esse governo central está caindo, então todos os que beneficiaram desse governo central lamentarão, né? Então vocês viram a voz de lamento aí? Eles dizendo, ai, caiu a grande Babilônia. E olha que o lamento é tão forte, porque eles dizem assim, em 1 hora caiu. Em 1 hora. Então, foi assim, repentinamente, né, e caiu todo o governo central. E aí, o lamento aqui é interessante, porque ele coloca aqui, na voz do lamento, primeiro, ele fala sobre os reis da terra, né? Os reis que governavam sobre a terra, e ele fala dos mercadores, né, que estavam também. Ele fala dos que viviam no mar, que traziam, né, e levavam riquezas, né? Então tudo isso estavam lamentando, porque agora perdeu a oportunidade de viver no luxo e na riqueza que viviam, né? E se João estivesse aqui comparando com a seu período de época, né? Roma era o exemplo disso, né? Roma era a luxúria, vivia na luxúria. Gente, Roma tinha na época da opulência de Roma, né? Roma tinha 60 mil escravos em Roma. Imagina a luxúria, gente, tinha escravo para fazer tudo tinha um escravo na casa, né? E quanto mais rica a família, mais escravos tinham. Então o comércio, né, de escravos, de almas humanas, era assim, abertamente, né? E vivia no luxo, na riqueza, na opulência, né? E coisas assim tremendas, né? Mas ele diz assim, tudo isso agora caiu, perdeu, né? E aí, se os irmãos olharem, ele vai separando aqui nos lamentos que ele traz, ele vai dando as coisas que foram perdidas, né? Então, eu disse, e ele divide de 4 coisas. Ele diz assim, primeiro, artigos de luxo, né? Nessa contagem ali toda, ele fala das joias, então ele fala do mercado de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas. Então, 4. Aí vai sempre ser de 4 em 4.
Por que 4, irmãos? Lembra? 4 é o número do mundo, nós falamos, né? Aqui já mostramos para os irmãos, né? O 6 é o número de homem e o 4 é o número do mundo, né? Os 4 cantos da terra. Lembra? Nós falamos aqui. Porque essas coisas aqui são coisas do mundo. Então ele dividiu de 4 em 4. Então primeiro ele falou sobre as joias, depois ele falou de vestimentas, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Aí depois vem de alimentação, né? Das coisas de toda espécie de ornamentação, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero e objeto de marfim, móvel de madeira preciosíssima e de bronze. Aí vai dos cosméticos, né? Ele diz aqui: canela de cheiro, incenso, unguento, bálsamo. Depois todo tipo de mercadoria viva, gado, ovelhas, escravos, alma humana. E aí nessa lista, irmãos, ele vai sempre colocando de 4 em 4, né? Mostrando 4 coisas de cada área, né? Que estava caindo e se perdeu. E eles lamentavam por isso, porque estavam perdendo isso. E que significa que eles perdem também, né? Eles vão para a miséria. Tudo, porque se caiu tudo, caiu o governo central, caiu a possibilidade do comércio, acabou tudo. Então perdeu tudo. E por isso que a voz, né, de lamento. Está lamentando mesmo, ai, né? Agora caiu tudo, perdeu tudo, né? E aí eu fico imaginando, irmãos, quer ver uma coisa muito simples? Nós tivemos, agora esses dias nós tivemos lá em Aracruz, perto de Vitória, e a Samarco, na época da enchente, daquela, rompeu a coisa aqui, ela atingiu o Rio Doce, né? E aí, no Rio Doce, levou a orla, né, lá, perto de Aracruz, perto de Vitória, ali, onde o Rio Doce deságua através do Rio Piraruçuaçu, é um rio que tem lá. O que aconteceu? Até a área onde os pescadores normalmente pescavam foi atingido. Então, a Samarco está pagando para os pescadores um valor mensal, porque eles estão proibidos de pescar, porque o peixe está contaminado. Então, eles não podem pescar. E aí nós estamos comentando, lá tem famílias lá do pessoal que nós ficamos lá na casa deles, comentando assim, que eles receberam primeiro uma indenização, porque eram pescadores, né? Os índios também receberam, que estão na margem do rio. Então receberam uma indenização. E agora, mensalmente, eles estão sendo sustentados. Então, cada família recebe R$4.000, e se por cada filho que tiver na casa menor, mais R$1.000. Então, para quê? Porque não podem mais pescar. Aí eu estava fazendo a associação aqui. Imagina, irmãos, da pessoa que vive da pesca e vive do comércio, proibiu, perdeu tudo. E lá não vai ter indenização. Não tem indenização e nem sustento. Não tem. Então, não há. Será que algo semelhante que aconteceu na queda da Bolsa de Nova York em 29? Isso. Né? Quebrou lá e disparou pelo mundo. Pelo mundo todo. Desempregados, todo mundo passando fome. Gente suicidando, né, pulando de prédio, né, dando tiro na cabeça, tudo por causa disso. Então, isso aí são comparações que a gente vai fazendo para pensar nesse momento aqui, irmãos, né, onde toda a esperança do ímpio, de sustento está sendo tirada, enquanto os crentes estão debaixo da graça e do sustento de Deus. Por isso ele diz assim: sair do meio dela, né? Então aqui agora é bem definido. E olha, irmãos, que lamento, as pessoas lamentando. Por quê? Porque onde estava a esperança deles? No sustento e no comércio que eles tinham. Aí a gente fica pensando, irmão, o ímpio não coloca o seu sustento nas mãos de Deus. O ímpio coloca o seu sustento naquilo que é o poder do seu braço, né? Então é no seu trabalho e no seu comércio, né? Mas aqui agora está sendo tirado. Então onde que eles vão ter sustento? Não tem mais. Então eles têm que lamentar mesmo. Entra em desespero, né? Um colapso total. E aí estava pensando de maldito homem que confia no nome do seu braço, né? Verdade. Então, pastor, dizer
Deus é maravilhoso demais, porque Ele não deixou a igreja sem a informação. Porque depois que passou o período da igreja primitiva, e João foi escrever o Apocalipse, foi exilado. Então o crente tem as informações. Está na palavra, né, Senhor? E todas as pessoas que não conhecem, não têm essa informação. E não podem experimentar isso, né? É que nós estamos esperando. Agora, olha que coisa interessantíssima. Enquanto o mundo está em colapso e lamentando, olha, João está vendo agora uma voz de celebração no céu. Olha o verso 20 até o verso 24. Eu vou ler para os irmãos. Olha, do 20 até o 24 diz assim: exultai sobre ela, ó céus, vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: que o que estava acontecendo agora com Babilônia é o juízo de Deus por aquilo que ela fez à igreja. Então, por isso está dizendo, agora exultai, ó céus. Então, todos que estão lá, né, santos, profetas, né, os apóstolos, porque Deus agora está julgando a causa da igreja, né, julgando o que o mundo fez sobre a igreja. E aí diz: então um anjo forte levantou uma grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Então, a comparação que o anjo está fazendo aqui é assim: como ele pegou uma pedra e jogou no mar, e a pedra foi para o fundo do mar, uma grande pedra, está dizendo, assim vai acontecer com Babilônia, vai acabar, né? Não mais existirá. E aí, ele diz: nunca mais terá nela voz de arpistas, de músicos, né, de tocadores de flautas, de clarins, jamais em ti se ouvirá, e nem artífice algum qualquer jamais em ti achará, nunca jamais em ti se ouvirá ruído de pedra de moinho. Então, ou seja, não vai ter produção mais de comida, e também jamais em ti brilhará a luz de candeia, e nem a voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou o sangue de profetas, de santos, de todos aqueles que foram mortos sobre a terra. Então, o que está dizendo, irmãos, é que enquanto Babilônia está caindo e lamentando, né, há uma voz do céu de celebração, adorando a Deus, né, porque Babilônia foi derrotada, caída, né, ela será lançada no mar como uma pedra de moinho e jamais voltará. E aí nela não haverá mais nada, nem voz de música, nem de arte criadora, nem de suprimento algum, nem luz e nem relação nenhuma terá nessa cidade, né? Então só não vai ter mais casamento, porque não é voz de noivo nem de noiva, né? Nem poesia, nem sonhos, não haverá nunca mais, porque a Babilônia foi destruída. Agora, eu acho muito interessante, porque aqui está fazendo uma comparação, né? Então, enquanto a Babilônia está caindo, né, e sendo destruída, o povo de Deus está louvando a Deus, está bendizendo a Deus. Então, é uma voz de lamento, porque está caindo, e uma voz de cântico e de louvor, exaltando a Deus que está exercendo o seu serviço, né? Então, por isso, João vê aqui e diz que nela não haverá nada disso. Então, o ponto principal aqui que nós devemos observar é que esse mundo arrogante, né, sedento por prazer, perecerá, vai acabar. E aí não mais existirá nada disso, né? Ele fala aqui: nem arte alguma, nem voz de música, nem tocadores algum, não haverá mais relação nenhuma entre os homens, porque a cidade, esse governo central, né, que a cidade representa, será destruído e acabado. E aí então, no próximo capítulo, né, então João verá agora a igreja no céu. Então ele está vendo a cidade caída, né, e agora João verá a igreja no céu, que é no capítulo 19, tá? Então na próxima semana nós vamos estar falando sobre isso. Há alguma pergunta aqui, uma observação que alguém queria fazer? A igreja, a Babilônia cai, mas isso é o arrebatamento da igreja?
Ainda não. O Pois é. arrebatamento da igreja virá daqui a pouco, né? Então, Mas, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já imagina que a igreja já está passando necessidade até o caso. sim. Com a queda da Babilônia, nós também vamos sofrer isso tudo. Vamos penar com isso tudo também, no fim das contas. Pois é, aí como houve a separação, então o que mostra é o seguinte: quem vai estar sofrendo é agora a Babilônia, não a igreja está sendo preservada. Então nesse período aqui da queda de Babilônia, que nós não sabemos quanto tempo vai durar isso, mas esse período aqui a igreja vai ser sustentada, porque a igreja sofreu na grande tribulação. Agora aqui não, agora a igreja está sendo preservada, louvando a Deus, e o ímpio está sendo punido. Então é um momento, imagino, que de muito milagre acontecendo, muita E coisa de sobrenatural. sustento, né? Então, gente, e a gente para pensar, né? Vamos olhar as coisas do ponto de vista espiritual, né? Vamos pegar o profeta Elias, por exemplo, né? O profeta Elias chegou na casa de uma mulher, uma viúva, lembra? Que ela não tinha azeite, né? Lembra? Mas vocês lembram o que a mulher estava fazendo quando ela encontrou com Elias? Alguém lembra? O que ela tinha saído para fazer? Acho que ela estava vendendo. Não, antes, depois ela vendeu. Antes. Lembra? Ela pagava uma Mas porque o último. para fazer isso ela foi apanhar lenha. Agora pensa, irmãos, uma pessoa que não tem azeite, não tem pão, não tem farinha, que tinha um punhadinho de farinha, ela saiu no barco para apanhar lenha. Para cozinhar o que, irmãos? Nada, né? Não. Isso é fé. Isso. Só tinha um retinho, um cadinho. E quando o Elias chegou, mandou fazer para ele. É muita fé. É muita fé. Não é? Você vai fazer para mim. Esse cara chega aqui e vai pegar. E a mulher pegou e falou: tá bom, vou fazer para você. Né? E aí eu e meu filho morrendo de fome. Nossa. Era a última refeição, irmãos. E na última refeição era para quem? Para o servo de Deus. Né? E ela resolveu fazer a última refeição do servo de Deus. Nesse período aqui, irmãos, a igreja vive de milagre. A igreja vive de sustento de Deus. Não é? A igreja não vive de sustento do braço, nem sustento do homem. Nós não dependemos, irmãos. Como igreja de Deus, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. Então Deus vai sustentar o seu povo nesse período aqui. Isso é um certo alívio também, né? Porque no meio de uma grande tribulação, a igreja ainda sofre com tudo que acontece. E a mão de Deus ela é um alívio. O pastor Nicodemo estava falando que, apesar do que já estava projetado por Deus a respeito de Judas, mas Judas de entregar e tal, mas ele queria um libertador. Então ele era muito ligado a dinheiro, né? Então ele procurou um meio de ganhar, tirar um dinheirinho por fora, né? Entregando Jesus. Aí isso aí está representando O mundo, né? Que sempre quer usar, né? O mundo sempre quer usar a igreja, né? Para benefício próprio, né? Sempre quer usar, né? Pensa, irmãos, quanto tempo, né, na história da Idade Média, quanto tempo, né, os governantes usaram a igreja para se benefício próprio, né? Então, quanto tempo, né, a igreja se associou com os governantes, né, para enriquecer. Mas a igreja verdadeira sempre sofreu. Sempre sofreu. E o remanescente sempre ficou, né? O remanescente sempre esteve presente, né? Desde lá de Elias, né? Quando Deus falou que havia 7.000, né? Que não curvaram os joelhos a Baal. Então, desde aquela época, né? Sempre o remanescente ficou. Sempre a igreja verdadeira permaneceu, né? E vai permanecer até o dia da volta do Senhor Jesus. Tem mais perguntas, irmão? Também no deserto, né, quando Deus sustentou o povo, né? O povo, né?
Sustento de frio, de calor e de sustento físico, né? Tudo isso, Dona Ju, é para mostrar assim que quem cuida de nós é Deus, né? Não é o mundo, né? Não é o trabalho, né? Não é a nossa capacidade, não é a nossa reserva, né? Porque o homem acha que, né? E há vários textos, irmãos, olha, tudo mostrando isso, né? Dona Ju citou o caso lá no deserto, né? Tinha pão todo dia, né? Tinha carne todo dia para comer, né? No deserto, todo dia, irmãos. Pensa, todo dia a pessoa saía e colhia o pão prontinho para comer, né? E ainda reclamava, né, Denise? Aí a gente vai para aquele que confia no sustento, né, do que guardou, na provisão, né? Jesus conta a parábola do homem que ajuntou no celeiro, né? E Jesus diz: ó, você tem para quem será, né? Então quem confia no que está guardado, né, no que ajuntou, para trazer segurança para ele, nossa segurança, nosso sustento vem do Senhor, né? É nele. Por isso que Paulo falou que em Cristo Jesus o Senhor haveria de suprir cada uma das nossas necessidades, cada uma delas. Ele mostra isso o tempo todo, né? O tempo inteiro. E é interessante esse texto que ele vai falar que não é de uma perspectiva humana, porque ele fala que segundo suas riquezas é de uma perspectiva divina, não humana. Porque vem dele. E o muito com Deus, sem Deus, não vale nada, gente. Né? E o pouco com Deus é suficiente. Sempre é suficiente. Por isso que o maná era para aquilo que era necessário para o dia. Por isso que não podia guardar para o dia seguinte. Né? O que guardasse para o próximo dia, estava lixo. A não ser o sábado. A não ser no sábado, que não era para colher, né? Colher de sexta-feira e tudo. O que prova maior? Né? Pensa, irmãos, uma nação, né, inteira saiu do Egito, irmãos, 1.200 homens a pé, sem contar 1.200.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Né? Olha a multidão que foi sustentada durante 40 anos no deserto. Chegou no final, a roupa não desgastou, as sandálias não estragaram no pé, e eles andaram 40 anos sustentados, né? Para dizer, quem é que sustenta nossa vida? Né? Quem é que nos sustenta? É o pão nosso de cada dia, não vai? É cada dia, né? E aí a gente às vezes pensa só no sustento material, né? Quem nos sustenta espiritualmente? Emocionalmente, né? Na hora da dor, na hora do sofrimento, quem é o nosso consolo? Quem é a nossa esperança? Quem é a nossa paz? Né? É Ele. É a nossa Ele mostra que a gente o tempo todo, né? É a nossa vida com Ele, né? Pastor, só me lembrou da Dona Maria, não do jeito, porque ela sempre diz, eleva meus olhos para o Monte é de onde me deu, sabia o salmo de cor, né? Amém? Vamos encerrar então? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e assim nós encerramos. Lembrando que nós temos culto hoje, né? 18 horas, tá? Então vamos receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.